Em plena manhã de uma quarta-feira, no último dia 4 de dezembro, em frente a um hotel Hilton em Nova York, um homem de 50 anos foi executado a tiros e o suspeito fugiu do local. Aos poucos, os detalhes da história foram saindo e hoje a notícia é uma das mais comentadas da internet, principalmente após a prisão de Luigi Mangione, o responsável pelo crime. Vamos te explicar essa história então no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso do CEO americano que tá bombando na internet. E hoje eu estou aqui com o Digo Black por trás das câmeras, que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje, quero 8.540 likes. 8.540 likes e vamos começar falando sobre a chegada do suspeito até o local do crime, porque ele premeditou o crime, então ele chegou antes, inclusive, alguns dias antes. Ele chegou na cidade de Nova York no dia 24 de novembro e então visitou o Hotel Hilton, que é o local onde ele cometeria o crime. Ele ficou em um albergue na cidade então por 10 dias e no dia 4 de dezembro ele cometeu o crime por volta das 6h45, ainda bem no início do dia. Inclusive no momento já tinha alguma movimentação na rua e a polícia descartou a possibilidade de algum ataque assim descoordenado, porque ele teve chance de atirar em outras pessoas, mas fez o ataque totalmente direcionado ao Brian. Então, por incrível que pareça, ele fugiu a pé do local, depois pegou uma bicicleta, foi até um táxi e com esse táxi ele foi até uma estação de ônibus que ficava próxima à ponte George Washington. De lá ele saiu da cidade, foi direto até a Pensilvânia, que ficava a 500 quilômetros dali, onde ele passou então alguns dias. Bom, quem que era a vítima? A vítima era Brian Thompson, o CEO da United Healthcare, que é a maior provedora de planos de saúde particulares lá dos Estados Unidos. Esse cara que é CEO dessa empresa representa uma empresa que tem várias polêmicas ao redor, como por exemplo a negação da cobertura do seguro medicinal. Então a pessoa precisa do nada ali numa urgência usar o seguro, não consegue mesmo tendo pago a vida toda. E muita gente por isso acaba perdendo alguma pessoa, algum ente querido. E ele é um cara que já era inclusive marcado por isso. Ele já sabia que tinham pessoas que poderiam em algum momento tentar tirar a vida dele. Mas para poder encontrar a pessoa que seria responsável por ter feito esse crime, a polícia precisou usar uma tecnologia de reconhecimento facial. E foi assim que nessa segunda, a polícia apontou Luigi Mangione, de 26 anos, como o cara que teria feito o crime. Ele foi preso então por porte ilegal de arma de fogo e por apresentar documentos falsos logo de imediato. Isso porque ele foi reconhecido por um funcionário de McDonald's que tinha visto toda a situação, a notícia e tal. Ele estava na cidade de Altoona, na Pensilvânia, como a gente falou, tinha 500 km de distância, então tipo, ele estava longe do local do crime, mas o cara olhou, desconfiou que era ele, ligou para a polícia foi até ele e ele apresentou então um documento falso. Esse documento falso correspondia à identidade que o suspeito usava naquele albergue que ficou durante 10 dias. Então a polícia falou, bom, realmente parece que é ele. Prenderam ele e revistaram a mochila. Lá dentro encontraram então uma pistola preta e também um silenciador, ambos feitos em uma impressora 3D. Nossa. Que já demonstra um outro perigo, Além disso, tinha um manifesto junto de 3 páginas com reclamações sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos, basicamente em relação àquilo que eu falei. E também tinham algumas referências ao Manifesto Unabomber, que é um texto que foi escrito por Theodore Kaczynski, que foi preso em 96. A gente pode inclusive fazer um vídeo somente sobre o Unabomber, que é uma história um pouco longa pra a gente colocar aqui no meio. Vamos ler então uma parte desse manifesto. Imagine uma sociedade que submete as pessoas a condições que tornam terrivelmente infelizes e então lhes dá os medicamentos para tirar sua infelicidade. Ficção científica. Isso já está acontecendo até certo ponto em nossa própria sociedade. Em vez de remover as condições que tornam as pessoas deprimidas, a sociedade moderna lhes dá medicamentos antidepressivos. Na verdade, os antidepressivos são um meio de modificar o estado interno de um indivíduo de tal forma que o capacite a tolerar condições sociais que de outra forma ele consideraria intoleráveis. Então basicamente aqui é uma crítica sobre o sistema de saúde e também a forma como os medicamentos são utilizados para amortecer as pessoas hoje, da exaustão que elas têm pela forma como a gente tem que lidar, que tem que viver, porque todo mundo tem que trabalhar o dia inteiro basicamente para poder pagar uma conta, para poder pagar outra conta, para viver. Basicamente é uma rotina imensa onde você tem menos tempo para poder se divertir, fazer o que realmente quer do que para trabalhar. Por mais que você trabalhe só 8 horas por dia, porque não tem a ver só com o seu serviço, tem a ver também com as contas, com os deveres que tem que fazer, e você não tem tempo para poder descansar, Se você parar, você literalmente vai pro lixo, vai pra rua, pra algum local do tipo. E quem é então o cara que escreveu isso, que pensou isso, O Luigi Mangione. Ele nasceu e foi criado em Maryland e frequentou uma escola particular que era somente para meninos lá em Baltimore. Ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade da Pensilvânia, que é considerada inclusive ali uma das melhores do país, então por isso ele era um cara de destaque, Ele também é um cara que vem de uma família rica que tem muitas propriedades, como por exemplo um clube de campo, casas de repouso, tipo o Airbnb, E uma estação de rádio.
Além disso, ele tem um primo famoso que é o Nino Mangione, que é um parlamentar republicano. Então, o sobrenome dele e a família dele são conhecidos, né? Agora, além da polícia, todo mundo tá buscando, né, as redes sociais dele para tentar encontrar alguma coisa. E, por exemplo, no Goodreads, que é um local para poder fazer avaliações sobre um livro, ele deu 4 estrelas ao Manifesto Unabomber, que é alguém que ele fez referência no manifesto dele. Ele ainda comentou: quando todas as outras formas de comunicação falharem, a violência é necessária para sobreviver. E além de tudo isso, ele ainda deixou alguns códigos para trás no ataque que ele fez. Ele, por exemplo, programou um vídeo no canal do YouTube para sair quando ele fosse preso. E no vídeo, inclusive, aparecia logo de início: se você vê isso, é porque eu já fui preso, né? Nossa, mano, mas ele também já tinha meio que tudo calculado, né? Tinha calculado bastante. Também no vídeo a gente tinha ali a presença da data 11 de dezembro, que a polícia até ficou meio que de olho para poder entender se ia ter um outro ataque do tipo. E talvez o detalhe que mais parece coisa de filme é que ele escreveu palavras nas balas que ele fez o ataque. Ele escreveu as palavras negar, defender e depor. E essas 3 palavras então seriam uma referência à estratégia que as seguradoras de saúde usam ali com a clientela. Então, tipo, seria negar e defender, que inclusive são o nome de um livro que denunciou isso, né? Que é Dan Defend. E que fala sobre essa prática e que provavelmente pode ter sido como ele chegou até ela. Além disso, no perfil dele do Twitter tinham 286 tweets, o que pode ser uma coincidência, mas é exatamente o código utilizado nos Estados Unidos para poder fazer uma reclamação sobre algum serviço de saúde que não foi cumprido. Então tu paga ali, não é cumprido, você reclama através do 286. E segundo o New York Post, ele teria feito isso como uma forma de vingança, porque ele teria ficado revoltado com o United Healthcare quando ele perdeu a avó dele em 2013 e o avô em 2017, e achou que eles não deram ali o tratamento que era adequado. Como eu falei no início, né, o CEO, o Brian Thompson, era um cara que já estava avisado de muitas formas, e inclusive ele e outros executivos da empresa já estavam sendo investigados pela justiça por terem de alguma forma prejudicado a própria empresa para poder faturar, e também pessoas que têm ações na empresa. Então eram uns caras que estavam de alguma forma, né, metidos com situações não tão legais. Tanto que o Brian estava enfrentando esse processo e ia ter que pagar cerca de 5 milhões de dólares e enfrentaria uma prisão de 20 anos se fosse condenado. A esposa dele falou que inclusive ele já tinha contado para ela que recebia algumas ligações ameaçando ele. Por conta disso, apesar dele não ter feito necessariamente nada naquele momento, né, muitas pessoas que foram prejudicadas ou que viram alguém que era próximo ser prejudicado pela empresa comemoraram a situação e desencadearam um debate dentro do país. Então, na terça, quando o Luigi foi até o tribunal e foi interrogado, ele gritou para os repórteres um negócio que basicamente era para comunicar com todo mundo que estava sentindo um pouco daquela revolta. Ele falou o seguinte: completamente injusto e um insulto ao povo americano. Então a situação ali que ele fez um ataque contra um cara que não é um cara tão amado assim no país, se é que a gente pode falar assim, porque é um cara que ganha dinheiro de uma forma que está atrelado a pessoas estarem doentes de alguma forma, mas também, querendo ou não, se a gente pensar de uma outra forma, um pouco frio, é um cara que vai existir, porque todos os mercados estão aí, tem o mercado dos hospitais, por exemplo, tem o mercado dos seguros de saúde, então alguém vai ser esse cara, e aí a gente tem que, né, de alguma forma, cobrar melhorias, e a cobrança é feita. A cobrança é feita o tempo todo. E chega uma hora que quem tem que fazer isso de alguma forma talvez seja o próprio Estado, né? Tem que chegar lá e cobrar o cara e falar: bom, você tá fazendo isso de uma forma criminosa, você tá tirando vidas para poder lucrar com isso. E quando a cobrança não vem, chega nisso. Alguém pode se revoltar contra as condições atuais e tentar praticar algo do tipo. Mas vai lembrar que isso continua sendo um crime e que, por exemplo, se ele tivesse errado os tiros, né, digamos que, não, tudo bem ele ter feito isso. Se ele tivesse errado os tiros e acertado alguém que estava atrás, ele poderia ter matado um inocente. É um ato extremo, né? É um ato extremo, com toda certeza. E por isso agora ele vai continuar preso mesmo, né, que ele tem esse poder e tem esse sobrenome por lá. Pessoal, recado rapidinho aqui, a gente tem uma parceira que é a Stake. Se você ainda não conhece a Stake é um ótimo local para poder acompanhar esportes. Você gosta de futebol? Gosta de Fórmula 1? Gosta de NBA? Gosta de lutas? Você pode acompanhar tudo isso em um único só lugar, de graça, sem ter que botar nenhum centavo, certo? É só clicar aqui embaixo, vai ter um link. Nesse link vai abrir já com o nosso cupom, que é o cupom Planeta Novo. Você faz sua conta lá e já pode assistir o Brasileirão, a Libertadores, a Sul-Americana, a Premier League, a NBA, Fórmula 1, a todo tipo de esporte. E bom, lá dentro também você pode fazer suas apostas, porque a Stake é literalmente uma das 3 maiores do mundo e tá totalmente regularizado aqui no Brasil e tá seguindo todas as regras desde sempre. Então, se você é maior de 18 anos e tá podendo, tá com um dinheirinho aí a mais, sobrando uma bobeirinha aí, 30 pila, 20 pila, vai lá, faça sua bet na Stake, mas vai lembrar, gente, sempre com responsabilidade e com dinheiro que não vai fazer falta. Se o dinheiro tem compromisso, não usa pra isso, beleza? Bom, por enquanto, essas são as informações sobre o caso do CEO americano que foi executado. Eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta pra gente um outro tema que a gente possa não ter visto ainda e sair aqui no canal. Tamo junto.